Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre eletrostática, tá? É só uma revisão, né? Vocês já viram alguma coisa lá na escola, mas só dando uma revisada. Bom, eletrostática. O que seria eletrostática, né? Eletrostática, a gente trabalha com o quê? Com os elétrons, né, as cargas elétricas sem movimento, tá bom? Imagina assim aqueles elétrons que já estão naquele corpo ali, mas que ele não está passando de um corpo para outro, aqueles elétrons que estão ali. Depois a gente vai ver corrente elétrica, tensão elétrica, potência, que a gente chama de eletrodinâmica, tá? Que é essas cargas elétricas em movimento, tá bom? Mas por enquanto eletrostática, a gente está analisando aquelas cargas daquele corpo ali em si. Bom, tem uma coisa que a gente chama de eletrização. O que é um material eletrizado? O material ele é eletrizado tem dois casos, né? Ele pode estar positivo ou negativo. Por quê? Normalmente, um material neutro, né, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E ele está eletrizado quando ele tem um desequilíbrio entre esses números, né? E pode ser pelo quê? Quando a gente fala que um objeto ele está positivo, é porque ele perdeu elétrons, né? Então ele tem mais prótons do que elétrons, tá? E quando ele está negativo, é porque ele ganhou elétrons, né? Então tem mais elétrons do que prótons, beleza? Então nessa parte aqui, né, de elétrica, então sempre o importante vai ser os elétrons, tá? Vamos imaginar assim, os números de prótons vão sempre continuar o mesmo, tá? Isso nem sempre acontece na vida, né? Existe a energia nuclear, tá? Mas por enquanto a gente está falando, né, de eletricidade, então sempre elétrons, beleza? Bom, vamos lá. Aí agora também tem uma coisa que é assim, esses objetos carregados, eles têm uma interação entre eles, né? Pode acontecer repulsão ou atração entre objetos carregados. E essa atração e repulsão vai depender do quê, né? Para acontecer repulsão, o que acontece? As cargas deles têm que ser iguais. Se eu pegar dois objetos com cargas positivas ou negativas, né, e colocar um perto do outro, eles vão se repelir, tá? E também pode acontecer a atração. Quando? Quando as cargas forem diferentes. Eu pego um objeto positivo e um negativo, ou o contrário também, né? Desde que as cargas sejam diferentes, né? Aí elas tendem, né, a tentar se aproximar, beleza? Bom, agora os processos de eletrização, né? Tem praticamente três processos aí de eletrização, né? E eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles. O atrito é assim. O pessoal às vezes confunde muito, né, o atrito com o contato. O contato é só encostar uma vez. O atrito é você encostar e ficar lá esfregando, não é? Se você encostou só uma vez, é contato, gente, não é atrito, tá bom? Então você ficou lá atritando um material com outro, o que que vai acontecer com esses materiais? Um vai ficar positivo e outro negativo. Tá? Por isso está escrito ali, ó, cargas opostas, tá bom? Um positivo e outro negativo. Sempre vai acontecer isso, né? Ah, por que que um vai ficar positivo e outro negativo? Não é porque se alguém ganhou elétron, alguém perdeu elétron, tá? Então eles vão se atritar, alguém vai ganhar, alguém vai perder, né? Então vão ficar com cargas opostas, tá bom? Qual que fica positivo, qual que fica negativo? Isso daí não dá para saber, tá, galera? A gente tem que consultar nas tabelas, né? A gente tem algumas tabelinhas, tá bom? Eu diria que tem relação com a camada de valência, tá? Mas não é só a camada de valência que determina quem vai ficar positivo e negativo, tá? Então, quando cai algum exercício, alguma coisa assim, sempre vai ter uma tabelinha para vocês consultarem, tá bom? No material aqui eu vou deixar também para vocês a tabela, é só vocês consultarem lá, vocês vão saber qual que ficou positivo, qual que ficou negativo por atrito, tá? Contato é bem simples, né? Se você tem um objeto positivo e encosta nele, você vai ficar positivo também, né? Eles dividem a carga, né? Tava 10 positivo, você encostou nele, fica 5 no objeto e 5 em você, tá? Então os dois ficam positivos. Mesma coisa se estiver negativo, tá? Tem um objeto negativo lá com carga de menos 10. Você encostou nele, fica menos 5 o objeto e menos 5 para você, tá? Então, contato, sempre as cargas vão ficar iguais. E existe o outro processo, que é o processo de indução. O processo de indução, diferentemente do contato e do atrito, ele não encosta, né? Ele só aproxima do material, tá? E eu coloquei ali uma observação, porque assim, teoricamente, na indução, eles ficam com cargas opostas. Por que teoricamente? Bom, isso vocês vão dar uma olhada aqui no próximo slide.
Nesse próximo slide, o que acontece aqui, pessoal? Eletrização por indução. Existem dois casos, tá? Por isso que eu coloquei aquela observação lá, tá? Eu vou explicar aqui o primeiro, depois explico o segundo para vocês. Bom, vamos lá falar sobre o primeiro. É o que a gente costuma chamar de sem aterramento. Se eu pego um objeto negativo e aproximo de um objeto ali, um corpo A, né, que está escrito ali na figura, um corpo neutro, né? O que vai acontecer com aquele corpo? A parte próxima lá do objeto negativo vai ficar positivo, né? Porque as cargas opostas se atraem. E os negativos que tinham lá naquele corpo, ele vai tentar fugir, ele vai lá para o outro lado, para o lado oposto, tá bom? Vai acontecer isso? Vai. Só que essa eletrização é momentânea. Por que momentânea? Porque quando eu tirar aquela carga lá negativa que eu coloquei lá, encostei perto da carga A, aquele corpo vai voltar ao normal, tá? Vai tudo misturar lá, os positivos e negativos, e ela vai voltar ao normal, ela vai ficar neutra do mesmo jeito, tá bom? Então, nesse caso da eletrização por indução sem aterramento, né, a eletrização é momentânea, beleza? Depois que você afasta o objeto, né, carregado, o corpo lá volta ao estado dele, o neutro, tá bom? E aí tem um segundo caso, que é com aterramento. Aterramento, gente, é ter um outro material, tá? Para os elétrons conseguirem fugir, tá bom? Se tiver um outro material ali, ele consegue fugir. Olha lá na figura. Eu tenho um corpo A e B, os dois estão neutros, tá? E os dois estão encostados. Aí eu chego lá com o meu corpo negativo próximo deles. Próximo do A, né, na realidade. O que vai acontecer? Como meu corpo era negativo, né, o A vai ficar com os positivos e os negativos vão tentar fugir. Só que agora ele está encostado com o B, então eles conseguem fugir para o B, né? E se depois que eles, né, fugiram lá para o B, né, os negativos ficaram mais no B e os positivos no A, eu pegar e afastar essas duas esferas, o que vai acontecer, galera? Né? A esfera A vai ficar positiva, tá bom? E a B negativa, né? Mas percebeu que a A, ela ficou com uma carga oposta, né, daquela que eu aproximei dela, né? Eu aproximei o negativo, então ela acabou ficando positivo, tá bom? Então a indução acontece isso. Se tiver um aterramento, né, a eletrização é permanente e ela fica com carga oposta, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês colocarem no fórum, tá? A gente vai ter as nossas aulas ao vivo também para vocês tirarem dúvida. E eu vou deixar um exercício aí para vocês tentarem fazer. Boa sorte, qualquer coisa é só falar. Até a próxima, pessoal!